A Igreja Batista Reformada no Japão pode ser conhecida através dos seus símbolos de fé. Quando nós olhamos para o nosso logo, nós descobrimos que temos 3 símbolos de fé por detrás do nosso logo. Ele é composto em cima de 3 símbolos de fé. E vamos dar uma olhada então o que significa esses símbolos de fé, e ao entender o que significa esses símbolos de fé, automaticamente você terá uma resposta do que é o que pensa a Igreja Batista Reformada no Japão. Bom, o primeiro símbolo que nós temos é a cruz. A cruz ela é símbolo do cristianismo universal, ou seja, em qualquer parte do mundo que você for, a cruz é símbolo do cristianismo, tá? Ela é marcada por esse símbolo. Mas por si só, esse símbolo não representa muita coisa. Por quê? Por exemplo, aqui no Japão, a cruz é usada também por religiões para-protestantes ou por religiões católicas ou para cristãs. Por exemplo, até mesmo as testemunhas de Jeová, que não acreditam que Jesus morreu numa cruz, mas sim numa estaca, aqui no Japão elas são identificadas como religião cristã, e por ser identificada como religião cristã, o símbolo é a cruz para eles, querendo eles ou não. Até mesmo os Mormons entram nisso aqui. Por quê? Porque aqui coloca-se tudo no mesmo saco, religião cristã. Então você não tem uma identificação, mas é necessário de cara nós nos apresentarmos como cristãos. Então nosso primeiro símbolo, ainda que não nos representa muita coisa, ainda que não nos diz muita coisa, ele é um símbolo necessário para a nossa sobrevivência aqui nesse país, a nossa identificação. Nós nos identificamos primeiramente como cristãos. O segundo símbolo que você encontra dentro do nosso logotipo é o peixinho. Esse peixinho é símbolo do cristianismo histórico. Se você bem conhece a história, você deve se lembrar que nos primórdios do cristianismo, o cristianismo era considerado como um crime, era uma religião proibida, em que aqueles que professassem o seu cristianismo publicamente colocavam sua própria cabeça em risco. Então muitas pessoas morreram por ser cristãos. E nesses primórdios, nesses primeiros séculos do cristianismo, alguns cristãos desenvolveram uma espécie de comunicação secreta para identificar um outro cristão. Então, um cristão chegava diante do outro, de outra pessoa, não sabendo se ela era cristã, ele fazia um traço, um risco, ou seja, ele riscava metade de um peixe. E se aquele que estava à sua frente completasse formando um peixinho, então essa pessoa saberia que estava diante de outro cristão e poderia confiar nele. E por isso o cristianismo, o peixinho passou a ser símbolo do cristianismo histórico. Se você mora no Brasil, você já deve ter visto esse peixinho em muitos lugares, em cadernos que vendem na escola, em adesivos que se colocam em carros e assim por diante, porque o peixinho é símbolo do cristianismo histórico. Esse peixinho foi adotado pelos cristãos, por quê? Porque a palavra peixe em grego, como você está vendo aí nessa projeção, a palavra peixe em grego, as primeiras palavras, as iniciais, elas formam uma espécie de acróstico. Veja só, a primeira letra é equivalente a Jesus, a segunda letra é equivalente a Cristo, a terceira letra é equivalente a Deus, a quarta letra é equivalente a Filho e a última letra é equivalente a Salvador. Então o peixinho, a palavra peixe, as primeiras letras formam um acróstico que seria Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Seria literalmente isso. Por isso que os primeiros cristãos adotaram esse peixinho como um símbolo, ou seja, um símbolo de preservação da sua própria vida, na identificação de outros cristãos, e por isso que é popularmente conhecido. Quando nós falamos que somos uma igreja histórica, nós estamos nos referindo ao que a história da igreja produziu. Com isso, nós estamos afirmando que nós levamos muito em conta o que a história da igreja nos legou. A igreja ela não nasceu ontem à noite. Nós temos 2000 anos de história e muita coisa boa foi produzida pelos pais da igreja, pela patrística e por muita gente que viveu ao decorrer desses 2000 anos. Muito documento histórico foi produzido, muitos concílios foram tidos, muitos debates calorosos aconteceram a respeito, por exemplo, da natureza de Cristo, a respeito da Trindade. Então são debates que ocorreram no passado e que nos trazem definições extremamente bíblicas e importantes para os dias de hoje. E essas declarações, essas confissões, esses credos que ocorreram no passado nos ajudam hoje a não desviarmos o foco.
Eu sempre digo que se você não conhece a história da igreja, você é como alguém que perdeu a memória, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai e é enganado por qualquer um. Por isso, nós somos uma igreja que prezamos pela história, subscrevemos os credos, subscrevemos o que foi produzido através dos concílios que aconteceram ao longo da história da igreja, que trouxeram definições maravilhosas para nós, definições bíblicas a respeito de muita coisa, muitos pontos que são importantes e negligenciados por muitas igrejas hoje. Muitas igrejas hoje cometem erros teológicos simplesmente por desconhecer a história da igreja. Então isso nos leva lá para os primórdios, os primeiros séculos da história da igreja. Esse peixinho nos leva até lá, onde aconteceram grandes concílios e alguns credos também. Bom, nós temos mais um símbolo, nosso terceiro símbolo que está aparecendo aí. Nós temos a tulipe, né? A tulipa, essa florzinha, é símbolo do cristianismo reformado. Bom, nós estamos com isso afirmando que nós estamos conectados com a reforma protestante que aconteceu no século XVI com Martinho Lutero. Lembre-se que Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e em 1517, depois de descobrir a doutrina da justificação, descobrir a doutrina bíblica da justificação, ele consegue se desvencilhar do peso, do fardo imposto sobre os seus ombros do romanismo e então ele escreve 95 teses, afixa na porta do castelo de Wittenberg e assim a reforma protestante surge na Alemanha. E logo em seguida, logo depois, nós temos a elaboração da teologia que nós chamamos teologia reformada, que começou a ser elaborada ali pelo João Calvino, né, um grande teólogo reformador francês, começa então a sistematizar, a organizar aquilo que nós deveríamos crer. Por quê? Porque a igreja estava afundada num romanismo cego. Lembre-se, os católicos nesse período não tinham acesso aos escritos sagrados, somente o clero é que acessava isso, a missa era em latim, nem todos entendiam e as pessoas acreditavam em qualquer coisa porque não tinha como investigar, não tinha como acessar. Então os leigos eram proibidos de ler a Bíblia. Mas Lutero, quando ele inicia a reforma, logo depois quando ele foge de uma perseguição, porque a Igreja Católica queria matá-lo, evidentemente, como ela sempre fez ao longo da história, ele consegue asilo e fica sob custódia de monarquias e ali, nesse período em que ele fica isolado, ele faz a tradução de grande parte do Novo Testamento e ele distribui isso ao povo através da imprensa que foi inventada nessa época. Deus nos deu esse privilégio lá em Gutenberg com a invenção da imprensa e o primeiro livro a ser produzido foi a Bíblia, o primeiro livro impresso foi a Bíblia e isso fez com que o povo tivesse acesso à Bíblia. Mas espera aí, como é que nós vamos nos portar a partir de agora? O que devemos crer? Como cremos? O que devemos pensar sobre Deus? Então tudo isso precisava ser sistematizado, tudo isso precisava ser pontuado. Então João Calvino escreve muito sobre isso, sistematizando a história, sistematizando as doutrinas elementares e isso ajudou a igreja a ter o norte. Então, quando nós nos identificamos como Igreja Batista Reformada, nós estamos nos identificando com a Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, logo em seguida, um século depois, houve a necessidade de uma subscrição confessional. Houve necessidade de escrever aquilo que se crê através de documentos, que é conhecido como confissões de fé. E hoje, nós aqui como batistas reformados, nós seguimos essa tradição reformada e subscrevemos uma confissão. Nós adotamos a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Nós usamos aqui na nossa igreja essa confissão de fé que foi transcrita por Charles Spurgeon mais tarde, né? Mais tarde foi o último a dar o seu aval ali, a sua assinatura, lembrando que Spurgeon é considerado o último puritano, então ele faz isso e ele escreve um catecismo que é conhecido como Catecismo Puritano. Então nós usamos aqui na nossa igreja, por sermos reformados, usamos a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, que é
é quase que idêntica à confissão de fé de Westminster, usado pelos presbiterianos, divergindo em alguns pontos com relação ao governo, com relação à forma de batismo, aliás, com relação à interpretação das alianças, né? Então a interpretação batista e presbiteriana com relação à aliança é diferente e isso desemboca na forma de entender o batismo. Por isso nós somos credobatistas e os presbiterianos congregacionais são pedobatistas historicamente falando. Tá? Então essa é uma descrição básica do que somos, do que cremos. Somos uma igreja histórica reformada, ou seja, nós adotamos os credos, seguimos os concílios, nos submetemos a eles, usamos esses concílios crendo que eles estão baseados nas Sagradas Escrituras e nós adotamos a confessionalidade, a Confissão de Fé Batista de 1689. Esse é um resumo do que se pode conhecer acerca da nossa igreja. Esta é a Igreja Batista Reformada. Aliás, se você quiser conhecer a fundo o que é a Igreja Batista Reformada, você precisa estar em contato conosco por mais vezes. É evidente que não dá nesse curto vídeo para apresentar em profundidade aquilo que somos, aquilo que cremos. Mas somos assim. É assim que cremos, assim que pensamos. E nós estamos com as portas abertas para você que quer nos conhecer de perto. Entre em contato, mande uma mensagem aqui através da nossa fanpage e estabeleça contato e nos visite, nos conheça pessoalmente. Será um grande prazer conhecê-lo, bater um papo, tirar alguma dúvida. Deus te abençoe e por hoje é só.